amigos da JPTV e do portal JP News. Está no ar mais uma vez a edição de segunda-feira do Estúdio Aberto, programa que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso Montenegro. Todas as segundas-feiras temos a presença do Remy Amandiuvai, ex-vereador de Montenegro, um desportista de primeira linha. Tudo bem, Remy? Tudo bem, como é que está, Adriano? Tudo bem, tranquilo. Remy, a gente vai trazer agora as principais notícias da manhã desta segunda-feira, aqui para quem ouve a gente ao vivo, logicamente, gravado. O programa é veiculado durante a semana. Acidente termina em morte na RS 287, próximo ao bairro Senai. Um acidente que aconteceu agora pela manhã e deixou mais uma vítima, o que prova que, infelizmente, as pessoas estão correndo demais ainda de carro, né, Remy? Não, exatamente, e não estão respeitando as leis de trânsito. Esse é o principal problema dos acidentes. Tá certo. Remy, a gente está com uma campanha, o Jornal Progresso, o Grupo Progresso Comunicação, para a redução do salário dos vereadores. É um tema bastante polêmico e a gente traz agora aqui a posição de uma vereadora, né, que renunciou ao seu salário e trabalha de forma voluntária. Não é aqui do Vale do Caí. A matéria mostra o exemplo da vereadora Eleika Bezerra, do PSDC da cidade de Natal, né? E ela diz que tem condições de se manter de uma forma digna e renunciou ao salário de vereadores. Essa campanha do Grupo Progresso de Comunicação vai ter ainda vários desdobramentos aí pela frente, Remy. Bem, o Adriano sabe que eu fui vereador, tá? Inclusive batalhei muito nessa área de salários, e eu não entendo que o salário de vereador tem que ser gratuito, porque tira muito a responsabilidade da pessoa. O que eu entendo em Montenegro é que tinha que aumentar o número de vereadores. O pessoal não entende que a verba destinada à Câmara de Vereadores é sempre a mesma. É um percentual do orçamento do município. Então, se tiver 5, 10 ou 15 vereadores, a verba é a mesma. Então, com 10 vereadores, quem é Montenegro, eu acho que é a única cidade do Brasil que é número par. Eu não sei como é que eles resolvem as votações quando empata, porque os projetos importantes, o presidente da Câmara também vota. Então, provavelmente, algum projeto dá empate. Eu não sei como é que eles resolvem, porque toda a Câmara de Vereadores tem que ter um número ímpar, justamente para não empatar, haver decisão na hora da votação dos projetos. Então, eu entendo que Montenegro, pela lei de habitantes, o número ideal de vereadores seria 15 vereadores. E eu acho que deveria ter os 15 vereadores. O salário dos vereadores iria diminuir. O que eu sou contra é o cargo de assessor de vereador que tem em Montenegro. Inclusive eles aumentaram de 1.000 para 3.000 os salários dos assessores. Isso aí eu achei uma aberração, porque a atividade da nossa Câmara, dos vereadores, é uma vez por semana. Tranquilamente todos eles têm condições de dar conta do serviço burocrático durante os outros 6 dias da semana. Então não vejo a utilidade de assessores na Câmara. Inclusive conversei com o presidente da Câmara atual, Márcio Miller, e ele disse que vai apresentar o projeto para 15 vereadores para a próxima legislatura. Então o que a população tem que entender, que não vai aumentar os gastos para a Câmara, vai sim diminuir o salário dos vereadores, porque a verba dividida por 10 é uma e dividido por 15 vai ser outra. Inclusive inibe o prefeito. Hoje, o prefeito, quando manda um projeto, se ele comprar 1 ou 2 vereadores, ele ganha o projeto. E normalmente tem acontecido isso, né? Não é divulgado, os vereadores se revoltam quando a gente fala, mas a gente sabe que a realidade é essa, né? Nem sempre compra com dinheiro, mas não, então eu vou fazer no teu bairro lá uma obra que eu não ia fazer, eu faço se tu votar a favor desse projeto. A barganha política. Então isso tem que evitar. Com 15 vereadores, eu já teria que comprar 7, 8 vereadores para conseguir aprovar um projeto que não seja do interesse da comunidade. Porque quando é do interesse da comunidade, normalmente tem aprovação normal na Câmara de Vereadores. Então esse é o problema. O que aconteceu nas câmaras de deputados, e inclusive na Câmara de Vereadores aí de Triunfo, se tu for lá verificar, ele começou com o salário de vereadores, mas daí foi assessor, depois equipe de divulgação, equipe técnica para isso, equipe técnica daquilo, então torna-se uma bola de neve. E o salário é o mínimo, que nem os deputados. Tu vai olhar, o salário dos deputados é o mínimo do gasto que gasta com a Câmara de Deputados, né? Então isso torna uma bola de neve.
Então, no meu entendimento, tinha que aumentar o número de vereadores, aí diminuiria o salário dos vereadores. Certo, até porque aumenta a representatividade, né? Montenegro tem 65 mil habitantes com 10 vereadores, São José do Sul tem 2 mil e poucos habitantes com 9, né? Exatamente. Um a menos apenas. Né? Exatamente. E eu que eu expliquei, por exemplo, para a Rose Almeida, que é vereadora, e eu sei que ela é contra o aumento de vereadores, eu disse para ela, tu pretende candidatar a prefeito. Tá? O prefeito candidato se queixa que ele não tem representantes em todos os bairros para entrar no bairro pela mão daquele representante. Eu disse, se tiver mais vereadores, vai ter maior número de candidatos e coloca um candidato em cada bairro. Cada partido com um candidato em cada bairro. Vai ter representatividade total do município. Esse é o meu entendimento. Muito bem, outra notícia aqui do portal JP News, essa notícia é de sexta-feira ainda, até porque o assunto está mudando de tempo em tempo. O itinerário de ônibus que passam pela rua Capitão Cruz será alterado, né? Há uma informação inicial de que os ônibus que passam pela rua Capitão Cruz, a partir do dia 2 de fevereiro, passarão a utilizar a rua João Pessoa, em função da ciclofaixa que passa no meio da rua na Capitão Cruz. Né? Seria ótimo, né? Porque sempre dissemos que com a implantação aí da ciclofaixa, traria inúmeros problemas para o trânsito. Agora nós estamos em janeiro, fevereiro, a metade da população está nas praias. Agora em março, vocês verão o problema de trânsito que a ciclofaixa trouxe aí para o Capitão Cruz. E os ônibus, então, quando tem um parado ali na estação, ali junto ao ETS, que é a estação de captação de passageiros, que ele fica parado, às vezes meia hora, uma hora, aguardando o horário de partida, quando vem outro ônibus na mesma faixa, tem dificuldade enorme para passar. Então, se retirar os ônibus e levar para João Pessoa, provavelmente vai melhorar, mas vai criar outro problema lá na João Pessoa. E parece que o prefeito não quer muito problema lá na rua da Prefeitura Municipal. É uma rua bastante movimentada também, a João Pessoa, né? É bastante movimentada. Inclusive está acontecendo agora o seguinte, com os problemas da Capitão Cruz, o que o motorista está fazendo? Está se desviando para João Pessoa, que ele não quer tumulto. Ontem um cidadão me procurou ali no centro e me falou que ele vinha lá pela Capitão Cruz quando passava o caminhão do lixo. E ele teve que parar toda vez que o caminhão parava para pegar lixo e seguir, parar e seguir, até conseguir sair numa quadra que tinha acesso para sair. São esses problemas, né? Inclusive tem muitos moradores se queixando que não conseguirão sair da garagem. Porque com mão dupla ali na Capitão Cruz, se tem um carro estacionado perto da saída da garagem, o motorista terá que adentrar a ciclovia, a ciclofaixa, para conseguir tomar o rumo, senão não consegue. Então também está dando muita reclamação nesse sentido. Bom, um dos argumentos da saída do diretor de trânsito, o ex-diretor de trânsito, Edar Borges, é de que o prefeito Paulo Azeredo não teria consultado a ele, também o Conselho Municipal de Trânsito e o próprio Corpo de Bombeiros, porque segundo o Edar Borges, essa via, como ela é uma via que corta a cidade, tem que ser uma via rápida para a ação dos bombeiros, e assim como está, não pode. Né? Inclusive, na lei do trânsito, diz que, na classificação das vias, né, tem a via de trânsito rápido. E a Capitão Cruz era considerado, apesar de ter as passagens nas esquinas, que uma de trânsito rápido não tem, mas era do fluxo rápido. Então, para ambulância, corpo de bombeiro, o tráfego era rápido. Pouca sinaleira, né? Agora é o contrário, né, Adriano? Agora, o corpo de bombeiro entrar ali vai ficar preso. Qualquer carro de grande porte chega ali e fica preso, não consegue sair. Muito bem, Remy, agora são 11h40, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Bom, sempre foi uma iniciativa de alguns prefeitos tentar melhorar as condições das calçadas dos municípios, né? Principalmente do município de Montenegro, também evitar com que os bares coloquem aquelas cadeiras. Agora surge uma proposta do prefeito Paulo Azeredo de aumentar em determinados pontos das calçadas a largura da calçada, que hoje é de em torno de 2,5, passar para 5 metros, né? Como é que tu vê isso? E também como é que tu vê
no teu tempo de vereador, essas modificações que tentaram ser feitas nas calçadas e também nessa questão dos bares colocarem... Adriano, agora tu entraste num ponto que Montenegro pode-se dizer que é uma vergonha em nossas calçadas. Nós temos uma lei que se chama Código de Postura, que determina como devem ser as calçadas. São de responsabilidade dos moradores a manutenção das calçadas, inclusive a construção das calçadas. Mas o poder público, ele tem que ter normas de incentivo e de conscientização da população para que cada um cuide da sua calçada. O pedestre em Montenegro, se andar observando as calçadas, não tem uma quadra que tenha as calçadas uniformes. Inclusive o Código de Postura diz que as calçadas têm que ser uniformes e planas. Caminho na Ramiro Barcela, cada loja que construiu elevou a calçada a seu belo prazer para melhorar o acesso à sua loja. E os pedestres? Eu sempre me pergunto, quem tem problema de coluna, como é que caminha na Ramiro Barcelos em Montenegro? É um tobogã, sérias dificuldades. Então isso aí realmente é problemático, é problemático. As capinas nas calçadas não existe. Tem certas casas que valia a pena fotografar, até uma ideia minha, fotografar e colocar no jornal para mostrar para o poder público como estão as calçadas em Montenegro. E a Ramiro Barcelos, em outras cidades, eles têm feito a extensão das calçadas, tipo calçadão, que é uma medida que, no meu ver, é muito boa para a população e para as casas comerciais. Mas os comerciantes entendem que não, eles acham que eles dependem do trânsito de veículos na frente da sua loja. E eu acredito que se tiver apenas uma pista, ali, por exemplo, na Ramiro, nas quadras principais, somente uma pista ao centro, com entradas para os veículos de carga e descarga, vai ser uma boa para a população. Inclusive, os bares poderão colocar as cadeiras, as mesas, e a população pode participar mais da vida social do centro de Montenegro. Acha que os lojistas são contra, então, Remy? São contra. Sempre foram. Diversos prefeitos tiveram essa vontade de fazer em Montenegro um calçadão, mas os lojistas são totalmente contrários. Bom, tá certo. Agora são 11 horas e 43 minutos. A gente entra no bloco de esportes do nosso estúdio aberto aqui, trazendo informações. Bem, o Grêmio ainda está em fase de preparação, assim como o Internacional, e a tendência é que o Felipão mantenha a dupla de ataque com o Marcelo Moreno e o Barcos. E agora surge uma possibilidade de o D'Alessandro, em função do seu mau desempenho, deixar o time do Inter. E o Clique RBS pergunta: a Aguirre terá coragem de tirar o talento e, melhor, o lento D'Alessandro do time? É a pergunta que fica no ar aqui. Queria a opinião sobre esses dois assuntos aí, da dupla de ataque do Grêmio e sobre o D'Alessandro no Inter. Bem, vou começar pelo meu clube, que é o Internacional. O D'Alessandro é um craque extraordinário, mas a posição tática dele no gramado tem trazido diversos problemas para o Internacional. Então o treinador tem que encontrar uma maneira de colocar ele taticamente no gramado. Tirar ele do time, não acredito que algum treinador tenha coragem, porque ele é o ídolo, ele é o maior salário e ele tem muita liderança dentro do campo. Então dificilmente um treinador conseguirá tirar ele do time. Mas tem que encontrar uma colocação tática razoável para ele. Com o Abel ele jogava aberto na ponta direita. Aí é um desperdício o jogador dessa técnica dele jogar parado na ponta direita. Agora, se colocar ele no meio, como ele jogou o último jogo contra o Shakhtar Donetsk, ele é lento na distribuição das jogadas e perde muita bola ali no meio, causando contra-ataque. Pega um time rápido, que nem o Shakhtar Donetsk, foi um absurdo a quantidade de gols que ele proporcionou jogando na meia. No Grêmio, dois centroavantes sempre é uma difícil tarefa de manutenção por qualquer treinador. Agora, inclusive o Grêmio tem dois centroavantes de qualidade. O ideal seria mantê-los, mas tem que montar um esquema que funcione perfeitamente de ida e vinda dos laterais e dos meias para que isso dê certo, porque são dois jogadores na frente, é um a menos no meio de campo na marcação. Então
também o Filipão vai ter que... Eu acredito que o Grêmio vai acabar vendendo um dos dois jogadores. Eu entendia sempre, e continuo entendendo, que essa disputa de Grêmio Internacional, ela tem que ficar dentro do campo. Mas fora do campo tem que haver conversação. Por exemplo, o Internacional precisa de um centroavante. E o Grêmio precisa vender um centroavante. Então, por que os presidentes não entraram num acordo internacional, por exemplo, não comprar o Barcos do Grêmio? Acerta uma mensalidade compatível para as duas equipes e o Internacional compra o Barcos, resolve o problema internacional e resolve também o problema do Grêmio, tanto financeiro como taticamente, que joga daí só com o Marcelo Moreno. Acha que o Nilmar melhoraria de rendimento com um centroavante fincado? O Nilmar não é centroavante. Isso nós sempre soubemos. O Nilmar é um jogador de lado de campo, porque o forte dele é a velocidade. Ele jogando de centroavante lá na frente, ele não tem oportunidade de velocidade, porque ele está muito perto do gol. É um extraordinário jogador, mas ele sempre acompanhei toda a carreira dele, do Golden Boy Colorado, mas ele perde muitos gols. Por quê? Por causa do posicionamento dele, não é o correto. Ele tem que jogar mais recuado para vir de frente com a bola dominada. Aí ele é imbatível. Mas jogando lá no meio, tem que disputar na cabeça, ele não é bom. Ele tem muita dificuldade de jogar no meio dos zagueiros. Então, por isso o Internacional precisava, inclusive eu sugeri para o antigo presidente do Internacional, uma vez em Porto Alegre, que ele contratasse o Lucas Prato, que era do Vélez, filho da Argentina, e o Atlético acabou de contratar agora. Um excelente centroavante. É o que o Internacional precisava e continua precisando. Muito bem, Remy Amandio vai, agora a gente sai do esporte e volta para assuntos gerais aqui. Bom, causou muita comoção em todo o Brasil a morte do surfista catarinense morto por um PM, né? Agora a notícia diz assim: PM suspeito de matar surfista é acusado de torturar outro jovem. No ano passado, o mesmo policial teria agredido e ameaçado de morte outro rapaz. Esse assunto aqui ganhou destaque nacional e até internacional, né? Realmente essa relação de policial com o jovem é traumática. E a gente sabe muito bem qual é o comportamento dos jovens diante dos policiais, né? É sempre agressiva. E, como em toda profissão, nem todos os policiais estão devidamente preparados para enfrentar esse tipo de situação. Entrar para o diálogo, ter calma. E então, quando acontece uma agressão tipo essa aí, é um problema para a sociedade, né? Porque o policial está ali representando toda a sociedade. E ele tem que ter maneiras de contornar os problemas da juventude. Muito bem, olha só, uma notícia internacional agora. A promotoria pede 26 anos para capitão do Costa Concórdia. Deve lembrar, né, Remy, aquele caso do capitão que foi o primeiro a abandonar um navio. A gente tem a foto aqui no portal do Globo. O Costa Concórdia, um monumento de navio que acabou afundando. E Francesco Chequito foi acusado de homicídio culposo, naufrágio, abandono de embarcação, lesões e omissão. Na oportunidade, várias pessoas morreram no Costa Concórdia. O Adriano, mais uma vez, né, como eu disse, toda profissão tem os bons e os maus, né? Não tem discernimento na hora da dificuldade. Eu perguntaria na hora de salvar a vida, a própria vida, né? Todos nós damos um jeito de salvar a nossa vida. E foi o que fez o capitão. Mas, conforme a legislação marítima, o capitão tem que ser o último a abandonar o navio. E ele, no caso, faltou dessa obrigação, então ele tem que pagar com as penas previstas na lei. Muito bem. Olha só, a última eleição agora, que nós tivemos a eleição do governo do estado no ano passado, hoje José Ivo Sartori, o presidente, houve uma polarização muito grande, apesar de que nas urnas isso acabou não acontecendo, né? O ex-governador Tarcísio Genro perdeu em praticamente todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Como é que tu analisa aí os primeiros movimentos, primeiro mês do José Ivo Sartori como presidente, como governador do estado? Remy. Bem, o governador Sartori, ele entrou, como é que se diz, com a carteira
assinada por quase todo o Rio Grande do Sul. Então ele tem condições para fazer um excelente governo. Só que ele começou mal, né, Adriano? Ele não podia de maneira nenhuma sancionar aquele projeto de aumento em primeiro escalão, logo no início do governo, quando ele mesmo dizia que não tinha condições para dar aumento para ninguém nos primeiros anos. Então, ele não devia ter sancionado de jeito nenhum. Se a Câmara de Deputados sancionasse por conta dela, ele se eximia da responsabilidade. Porque agora, inclusive, ele voltou atrás no seu salário, o salário do vice, uma medida que ele está tentando tapar o sol com a peneira. Porque o problema é que ele não deveria ter sancionado. Certo. Rebi, como é que tu vê essa ascendência que o PMDB tem em eleições, sempre começando lá embaixo, desde o tempo do Germano Rigoto, e chegando às cabeças? Tu acha que é em função da rejeição dos outros candidatos ou um trabalho de base do PMDB? Não, a grande vantagem do PMDB é os cargos. O PMDB, em todos os níveis, ele é o partido dos cargos. Ele se reúne em coligações, ele dá um jeito para arrumar cargos. E cada cargo no governo gera muitos votos. Isso nós sabemos. E um secretário competente, se ele quiser na eleição seguinte, ele se elege vereador em Montenegro, se elege deputado no Rio Grande do Sul, e a nível federal os ministros é a mesma coisa. Por exemplo, te dou um exemplo. Se o Joaquim Barbosa se candidatasse a deputado federal, quantos votos ele faria? É assim que funciona. Por isso que o PMDB sempre está em alta, porque ele tem muitos cargos. Se tu olhar a nível federal, quantos ministros o PMDB tem? Né? A nível estadual, agora ele elegeu o governador, então ele tem a maioria dos votos. E é assim que funciona. E aqui em Montenegro é a mesma coisa, né? Ele não é governo, ele perdeu a eleição, mas ele continua no governo. E assim funciona o PMDB em toda a história política. É o partido que sempre se une ao governo para conseguir cargos eletivos. Certo. Bom, Remy, ainda falando de partidos, né? Como é que tu avalias esse racha que houve dentro do teu partido, o Partido Progressista, ainda na época da costura para o candidato a prefeito? Uns queriam o Marcos Griber, porque vinha de um trabalho bem executado como vice-prefeito do Percival, outros queriam o Marcelo. Como é que tu analisas esse racha que houve na época e como é que está, na tua opinião, o partido hoje? Bom, eu não sou mais filiado, Adriano. Eu não sou filiado a partido nenhum desde a primeira eleição do Percival. Quando o meu candidato a prefeito, Agenor Rigon, na época, aliás, de muitos anos, o Agenor era meu candidato preferencial para Montenegro. Porque eu acho que ele tem uma cabeça muito boa, discernimento, e seria um excelente prefeito para Montenegro. E ele foi ser vice da Madalena. Desistiu da candidatura para ser vice da Madalena. Naquele momento, eu renunciei ao partido e nunca mais participei de nada. Não sei como é que está a situação, que essa situação que tu me apresentou aqui é posterior, mas eu acredito que o partido esteja rachado ao meio. Os que apoiam uma provável, por exemplo, candidatura do Marcos Ribler, e os que apoiam hoje uma candidatura da vereadora Rose Almeida. Essas são as ponderações dentro do partido. E acho que, conhecendo o conselho diretor do partido, a Rose leva ampla vantagem. Certo. Na tua visão, assim, como ex-pepista e um cara que conhece muito de política de Montenegro, qual seria a dupla perfeita para prefeito e para vice do Partido Progressista? Nas próximas eleições? Isso, 2016. Doutor Birajara Rezende Matana como prefeito e Rose Almeida como vice. Tu acha que pode ter essa costura? Bom, se dependesse de mim, aconteceria hoje. Eu não sei como é que está o doutor Matana, se está com problema de saúde na família, me informaram isso, que parece que está com problema de saúde na família, alguma coisa, mas ele seria hoje o prefeito ideal para Montenegro, porque está maduro, né? Na primeira vez que ele foi prefeito, ele ouviu muito o partido, o que trouxe problemas para ele,
Então hoje ele está maduro e eu acredito que ele seria um extraordinário prefeito para Montenegro. Muito bem. Remy Amandio, e os jogos de botão, como é que estão aqui em Montenegro? Esses jogos de botão, o futebol de mesa, como se diz popularmente, né? Ele teve o seu auge nas décadas de 50, 60. Hoje está meio esquecido pela juventude. Em Montenegro está esquecido ou não? Bem, Adriano, é que nem o futebol, né? Antigamente em Montenegro, cada quadra tinha um campinho de futebol. E o futebol de mesa, a mesma coisa. Em cada residência tinha uma mesa para se jogar. Então se reunia grupos e eventualmente se fazia um campeonato reunindo os representantes de cada grupo. Hoje não tem mais, não tem os campinhos para a gurizada jogar futebol, não tem as mesas de botão. Então raramente se sabe. No meu caso, por exemplo, eu jogo futebol de mesa na casa do Dr. Felipe Spor, mas uma equipe selecionada, amigos apenas do Dr. Felipe, e ele logicamente não quer que isso se expanda, então fica somos entre 6 e ficamos jogando entre nós. E agora a expectativa toda é com o Jornal do Progresso, que está anunciando aí colocar uma mesa numa sala à disposição da comunidade. Eu acho que daí é uma maneira da juventude começar a participar, porque é um esporte extraordinário, inclusive para a manutenção da nossa mente funcionando perfeitamente. Hoje a depressão toma conta do pessoal, ele tem que arrumar um esporte para fazer o cérebro funcionar. E esse é um dos esportes que não precisa condição física, apenas as mãos para jogar, e a juventude deve abraçar dentro do possível. Muito bem, Remy Amandio ficamos por aqui com o estúdio aberto. O Remy volta na próxima segunda-feira. Muito obrigado pela participação, Remy. Eu que agradeço a todos os ouvintes e telespectadores. Um abraço. Fica agora com a boa música para quem ouve a gente ao vivo da RPM Rádio.